E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do Campus Colorado do Oeste, e esse é o 7º episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 6º, nós falamos sobre o assunto Você está preparado para produzir silagem? E nesse episódio, o 7º, nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para quem utiliza essa técnica: quanto custa produzir silagens. E nesse episódio, nós teremos como convidado o Dr. Cláudio Capp Júnior. O Dr. Cláudio Capp Júnior é pesquisador em Economia Rural da Fundação ABC. Ele é graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele tem mestrado em Computação Aplicada e doutorado em Agronomia pela mesma universidade. Além de ser pesquisador na Fundação ABC, ele é docente em instituições de ensino superior no Paraná e também atua como professor em cursos de pós-graduação. O Dr. Cláudio trabalha em análises que relacionam as ciências econômicas, financeira e agronômica, trazendo resultados que são repassados diretamente aos produtores rurais. E dentro dessa área, ele atua ativamente em levantamentos e estimativas de custos de produção de silagens. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um tema que envolve todo o sistema de produção de silagens. Envolve custos, investimentos, retorno. Quando pensamos nesse assunto, quanto custa produzir silagens, muita coisa pode passar na nossa cabeça. Nós podemos pensar nos custos com insumos, mão de obra, contratação de prestação de serviços. Nós podemos pensar também em investimentos com maquinário, implementos agrícolas, as despesas dos cultivos a campo, das lavouras, despesas com a colheita, compactação, fechamento do silo. Uma série de coisas estão dentro desse tema, que é o levantamento dos custos de produção. Mas isso é variável e depende de uma série de fatores, como por exemplo, o tipo de silagem que nós iremos produzir e também cada condição local daquele produtor. Então, no bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre os componentes do custo de produção de silagens. Informações que podem fazer com que o produtor ou o consultor que vá trabalhar diretamente com o produtor possam conseguir organizar as estimativas de custos na produção de silagem. Lembrando que se você estiver nos ouvindo pelo podcast, esse episódio também está disponível no nosso canal do YouTube. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, também aproveite e nos acompanhe no podcast. Agora, vamos ao bate-papo com o Dr. Cláudio Capp Júnior. Aproveitem! Bom, pessoal, nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Dr. Cláudio Capp Júnior. Ele é da Fundação ABC e vamos bater um papo sobre custos de produção, né? Quanto custa produzir silagem. Dr. Cláudio, seja bem-vindo. Para mim é um prazer recebê-lo aqui nesse bate-papo. Vamos lá. Eu também já quero aproveitar e agradecer, né, por esse convite. Tem grandes nomes aí fazendo parte desse projeto, um projeto bem interessante, bem legal esse projeto. Então, para mim é uma honra fazer parte e estar aqui podendo falar um pouquinho, né, contribuir um pouquinho falar um pouquinho de silagem hoje. Muito legal. Bom, Dr. Cláudio, esse assunto, né, é um assunto muito pertinente, né, quando a gente fala da cadeia produtiva de silagens, né? A gente costuma, às vezes, nos ater aos detalhes mais científicos ou técnicos, né, do dia a dia da produção de silagem, mas, no fim das contas, o custo de produção, né, quanto custa a nossa silagem, é um ponto chave no processo, né, porque custos muito altos, né, podem nos desanimar ou indicar para a gente que a gente está errando em algumas partes do processo. Então, acho que é extremamente importante esse bate-papo agora. E para começar, Dr. Cláudio, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho das experiências, né, que o senhor tem com levantamento desses custos na produção de silagem. É muito comum os produtores de silagem fazerem esse levantamento do custo de produção antes da produção de silagem, Dr. Cláudio? Isso. Na região de atuação da Fundação ABC, essa é uma rotina que ela se repete e ela é levada com bastante seriedade, porque as propriedades elas precisam
estar preparadas, né? E uma decisão que o produtor toma, ele leva toda uma safra, né? Junto com ela, essa decisão. Então, ela é uma decisão bem importante. Ela tem que dar à propriedade rural uma capacidade aí de fazer uma participação, né, no custo, aí, uma composição, né, da dieta mais barata, mas também uma capacidade de adaptabilidade, né, frente a todos os lotes que existem lá dentro da propriedade e que acaba influenciando. Então, os produtores, eles rotineiramente atualizam os seus custos de produção e, de uma maneira geral, colocam em uma perspectiva de sistema de produção e uma perspectiva deste sistema na composição da dieta, para então formar tentar, né, trazer um custo de alimentação mais baixo. Sim. E esses custos, Dr. Cláudio, eu imagino que seja complexo, né, a fazer o levantamento de custos de produção, complexo no sentido de pensar nos vários tipos de silagens que nós temos, né? Então, nós temos silagem de capim, nós temos, inclusive, silagem pré-secada, né, de algumas forrageiras, silagem de milho, planta inteira, que é o padrão. E como que é a complexidade, digamos assim, de atuar nesses levantamentos, né, de custos desses diferentes tipos ou possibilidades de silagens? E essa é a primeira pergunta, né, mas eu já vou emendar outra, né, que daí o senhor pode fazer uma explanação mais abrangente. Tendo em vista essas, né, diversas possibilidades, como que a gente deve compor um custo de produção de silagem? Né? A gente sabe que tem a terra, tem os insumos, né, tem maquinário, tem o silo, a lona, mas de forma geral, como que a gente deve compor uma estimativa de custo de produção? Certo. Então, realmente, eu vou dividir a resposta, né, em dois momentos, né? A primeira resposta, ela tem a ver realmente com a complexidade. E veja, é natural, né, que nós estejamos em um ambiente complexo, porque isso é inerente da nossa evolução, né? Por a gente aprender bastante coisa, né? Quanto mais a gente aprende, quanto mais existem coisas para aprender, isso vai deixando a nossa realidade mais complexa. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem uma segurança, né? Essa complexidade, ela tem um objetivo, né? A gente evolui para deixar as coisas mais simples, no final mais simples, e a simplicidade, para esse caso financeiro, é uma questão mais barata, né? Ou seja, eu vou gerar mais produto, né, com uma menor quantidade ou com um custo menor, né? Ou um cruzamento aí de alimentos menores. Então, essa complexidade, ela é natural. Ao mesmo tempo que vem a complexidade, vem os profissionais, né, com as suas especialidades e com as suas áreas de conhecimento. Então, quando a gente vai compor a composição de uma propriedade, né, o que a propriedade deve produzir, isso envolve, né, nessa complexidade que a gente está falando, algumas áreas diferentes do conhecimento. Então, eu preciso ter ali um engenheiro agrônomo me dando os direcionamentos, não necessariamente um engenheiro, mas alguém que tenha esse conhecimento, né? Me dando os direcionamentos de comportamento das culturas ao longo dos anos, né? Quais são os sistemas de produção que eu consigo encaixar. Junto com esta área do conhecimento, eu preciso ter um conhecimento forte na composição, na nutrição animal, né? Ou seja, para o meu objetivo. Às vezes, um sistema que faz sentido lá no campo agronômico, né? Ele não vai fazer tanto sentido assim na composição da dieta, ou pelo menos não vai fazer sentido na questão financeira, né? E aí entra outra área do conhecimento, que é uma área do conhecimento financeiro. Então, eu posso ter uma pessoa dominando todas essas áreas, ou eu posso ter uma equipe, né? E se eu tiver uma equipe, é melhor ainda, né? Cada um com o seu aprofundamento e com a sua especialidade, né? Eu preciso ter o conhecimento do zootécnico, né? Assim, para todo o domínio da parte bromatológica, da quantidade de produção. Então, veja que realmente existe uma complexidade, mas é porque essas áreas evoluíram, né? Ou seja, todas as áreas que eu citei aqui, elas evoluíram, e isso demandou uma evolução das pessoas que estão envolvidas no processo produtivo. Então, assim, respondendo à primeira parte da tua pergunta, né? O ambiente é complexo, mas quando a gente tem as pessoas certas, né? Os profissionais habilitados para fazer isso, esse encaixe, né? Torna o sistema, assim, vamos falar, mais sustentável, né?
Ou seja, eu vou conseguir fazer muito mais, né, com muito menos. E é por isso que as pessoas estão aí, cada um evoluindo na sua área, né? Então, talvez a primeira parte da resposta seja essa. E na segunda parte, que você falou sobre os componentes, né, de produção, a gente tem alguns. Eu não sei se você me permite, eu até posso projetar uma planilha aqui. Claro. E aí eu acho que fica mais fácil, eu vou falando e vou apontando ali onde eu estou falando. Perfeito. Tá. E na segunda parte da tua pergunta, você me perguntou sobre essa composição, né? Existem diferentes tipos, né, de forragens, né? Existem diferentes tipos de disponibilidade delas, né? De armazenamento delas. Mas a gente pode, de uma maneira geral, realizar uma estruturação, pensando nas partes do processo produtivo. Então eu trouxe essa planilha aqui. Todo ano a Fundação ABC, a gente acaba atualizando, né? Então esse aqui é uma planilha, um exemplo aqui para as forragens de verão 2020 e 2021 da nossa região de atuação, né? Onde a gente faz uma média de tudo que está acontecendo aí no campo, né? Uma atualização dos pacotes tecnológicos e assim uma referência para as pessoas. Mas, assim, cada propriedade tem as suas características específicas, potencial produtivo, que vai fazer com que isso seja composto de uma maneira diferente. Mas, para ser bem direto na sua questão, né, a gente tem aqui, pensando no processo produtivo e tudo que está envolvido, né, com as forragens, a gente tem, a primeira divisão principal disso tudo. A gente tem a divisão em custos variáveis e os custos fixos, certo? Bom, então eu vou entrar nos detalhes de cada um deles para a gente entender. E repare que todas elas, depois eu posso mostrar alguns exemplos de forragem de inverno, pré-secado, forragem em bola, todas elas podem seguir a mesma estrutura. Por quê? Porque é uma estrutura que ela está relacionada assim com o processo produtivo. Se eu olhar aqui dentro de custos variáveis, eu tenho uma parte chamada de custeio da lavoura, né? Aonde eu estou falando especificamente ali da parte que está acontecendo no campo. É a parte do produtor agrícola, né? Ou seja, porque quem vai trabalhar na pecuária que opta, né, por fazer a produção das forragens, ele tem que ser uma pessoa, se ele optar por produzir, ele tem que ter uma vocação, né, um dom, né, da produção agrícola, porque ele vai ser fundamental para a produtividade, né? E tem que ter capacidade, né, Dr. Cláudio, para isso também, né? Capacidade técnica, né, know-how e também estrutura para isso. Exato. E aí essa parte aqui, essa parte da composição tem a ver com esse cara da agricultura, né? Com essa vocação aqui na agricultura. E aqui a gente tem as sementes, né, dentro do custeio da lavoura. Bom, a semente envolve o quê? Envolve a escolha do cultivar, do melhor cultivar para a melhor época, pro tipo de solo que eu tenho, para as variáveis edafoclimáticas, né? Ou seja, existe uma complexidade aqui que vem a demanda aí da área agronômica e da área zootécnica, né? É bem grande. Depois, tratamento de sementes, os corretivos de solo, os fertilizantes. Então, essa parte de fertilizantes aqui é uma questão que muitas vezes gera algum tipo de discussão, né? Mas, assim, a gente pode dizer, para resumir, né, toda a formação, né, do custo dos fertilizantes, as forragens têm uma característica específica que é cortada a planta inteira, né? Então, quando eu pego a marcha de absorção dos nutrientes, tem alguns tipos de forragem que vão extrair grandes quantidades aí de potássio, fósforo, até uma parte do nitrogênio que pode ficar disponível para as próximas culturas. Então, a gente faz a contabilização desses nutrientes conforme a extração que essas forragens vão estar tirando do solo, para que não haja nenhum tipo de prejuízo para as culturas subsequentes que não possa ser reposto por outras fontes externas, né? Sim. Aí nós temos toda a parte de proteção, inseticidas, fungicidas, herbicidas, adjuvantes, a composição de mão de obra temporária, a parte de operação de máquinas. Essa parte de operação de máquinas é da parte agrícola ainda, ou seja, a parte de plantio, de pulverização, né, dos tratos culturais aqui, o que tem de óleo diesel, de manutenções. Lembre que eu estou falando aqui ainda de custos variáveis, né? Depois, despesas financeiras e tributárias, e a parte de seguro, né? Quando cabe aqui a composição de um seguro para isso aqui. Então, aqui eu estou falando da agricultura entregar, né, desde o plantio até a colheita, tá? Entregar para colheita.
né, que já entra numa parte que já vai ser específica já começa, né, um processo de transição aí entre a parte agrícola com a parte principalmente um grande domínio zootécnico ali, né, veterinário, desse processo, né, que é o processo da ensilagem. Sim. Porque aqui daí eu tenho dois caminhos, né, para fazer a ensilagem. Eu tenho o caminho de contratar o serviço terceirizado e eu tenho o caminho de realizar a operação. Quando eu realizo a operação, eu tenho os custos inerentes a esta operação, que são de óleo diesel, manutenção desses equipamentos da ensilagem, né? E também vou ter uma parte de custo fixo, quando eu opto por ter essa estrutura. Já vou falar um pouco do custo fixo. Uhum. E aí a gente entra para uma parte da estocagem, né? Então, a estocagem, eu vou ter toda uma estrutura para a estocagem que eu preciso construir, né? No caso aqui, eu estou falando deste exemplo, né, da silagem planta inteira, então eu preciso construir lá, né, as trincheiras, né? E tenho toda a parte de manutenção dessas trincheiras. E tenho também um financeiro de estocagem destes valores aqui que eu investi aqui em cima, né? Então, reparem que a gente pode estruturar um custo de produção e pode formar uma lógica, né, que vai passando pelo processo produtivo aqui, né, e vai entregando cada etapa aqui da formação do custo de produção até chegar na estocagem. Então, veja, quando eu completo esta parte aqui do custo de produção, eu tenho lá a comida disponível, né, para os animais, que eu já estou falando até do processo de estocagem, desde a escolha lá dos cultivares, formação dos sistemas de produção, até a estocagem desses produtos. Aí, terminei de falar de custos variáveis. Acho que uma coisa interessante de falar sobre custos variáveis, tá? E custos fixos, né? A principal diferença deles sobre o viés, aí vamos falar agrofinanceiro, né? Sobre esse viés, a principal diferenciação dos custos variáveis, ou o que vai classificar um custo como variável, é aquele custo que existe em função da existência daquela cultura, ou da escolha daquela cultura. Como assim, Cláudio? Vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, eu escolhi a cultura do milho, vai ser uma composição diferente, tá? Em função do quê? Em função dos cultivares, ó. Então, a semente aqui, eu vou ter um cultivar que me deu essa composição de custo. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, sorgo, né? Uhum. Ou milheto, ó, veja, eu vou ter uma outra composição. Então, ele vai variando, né? Em função daquilo que eu escolho. Então, é isso que torna ele como um custo variável. Por exemplo, se não existisse essas culturas, nenhum desses custos aqui existiriam. Então, é o custo que existe em função da cultura existir e da escolha da cultura que eu faço. Esses são os custos variáveis. Certo? Aí, a gente tem os custos fixos, né? E os custos fixos, já diferente dos custos variáveis, eles vão existir independente da cultura que eu estou escolhendo. Certo? Então, se eu escolher milho, se eu escolher fazer soja, se eu escolher colher para grão o milho, se eu escolher colher a soja, se eu escolher... Enfim, o que eu faço, eu vou ter aqueles custos para pagar. Então, que custo que eu posso dar de exemplo, né, que eu vou ter independente daquilo que eu escolho? Por exemplo, o meu quadro de mão de obra fixa, tá, ou permanente lá da propriedade, eu vou ter que pagar, independente do que eu escolho fazer. As máquinas lá, que ao mesmo tempo que eu tenho os custos variáveis das máquinas, por exemplo, o óleo diesel, que vai existir só se eu escolher essas culturas e eu escolher fazer, a depreciação destas máquinas, ela vai existir de qualquer maneira, tá? Então, a gente fala sempre, né? A gente compra as maquinárias para usar mesmo, né? Por uma análise financeira, quanto mais eu usar, melhor, porque ele vai estar depreciando lá e quanto mais eu puder gerar de resultado financeiro para esse equipamento, melhor. Então, manutenções gerais da fazenda, o custo da terra, né? Ele vai existir independente do que eu for fazer com essa terra, ele vai existir. Se for terra própria ou se for terra de terceiros, o custo vai existir e eu preciso cobrir esses custos. Então, esses custos fixos, eles compõem aqui uma parte dos custos que vão existir independente de qualquer coisa, né? E aí, a união dos custos variáveis com os custos fixos vai formar o custo total do hectare, certo? Sim. E aí, de uma maneira geral, se a gente estruturar desta sequência, eu posso falar tanto das culturas de verão, quanto das culturas de inverno. Ó, se você olhar, tem exatamente a mesma estrutura. Sim. Porque eu consigo pensar no processo produtivo desta maneira. Então, a composição isolada, né, do custo das forragens, né, de certa forma, respondendo a tua segunda pergunta, né,
Lembrando, né, que quem estiver nos ouvindo pelo podcast, esse episódio também está disponível no canal do YouTube, né? E aí você pode visualizar as planilhas que o Dr. Cláudio mostrou aqui com mais detalhes, tá bom, pessoal? Legal. E a Fundação também disponibiliza essas planilhas. Aliás, foi uma mudança que a gente teve. Ano passado a gente começou a disponibilizar aberto essas planilhas para todo mundo ter acesso a elas. Legal. Dr. Cláudio, nessa composição de custos, né? Então a gente tem o que veio da lavoura, né? Digamos assim, o que veio do campo, que está relacionado a produzir a forragem, né? Nós temos a parte de colheita, né? Que pode ser feita com maquinário próprio, né? E aí você vai ter todos esses cálculos de depreciação, né? Ou você vai pagar, né? Uma prestadora de serviços para isso, né? Então isso entra na composição do custo de produção, né? E os custos com o armazenamento, né? Que seria o silo, né? A fabricação, a confecção do silo, se for trincheira, se for bunker, né? Só para detalhar e talvez tirar um pouco de dúvida nesse assunto, né? O produtor que ele tem uma dúvida, por exemplo, se ele é melhor comprar as máquinas, né? Ou é melhor alugar essas máquinas, né? Ele pode, se ele for comprar essas máquinas, ele vai estimar uma depreciação para quantos anos? E o que ele leva em conta, Dr. Cláudio, entre alugar ou, às vezes, adquirir? Quais são pontos, né, assim, chave para que ele possa pensar para tomar essa decisão? Então tá. Então, se eu tiver a terceirização, eu vou ter um fluxo de caixa, uma saída de fluxo de caixa, né? Simples, que vou passar lá para o meu prestador de serviço, né? E pronto. Então, eu tenho uma saída de fluxo de caixa. O que acontece? Quando eu não terceirizo, eu tenho a compra das máquinas. Bom, então como que eu posso fazer uma análise financeira entre terceirização e compra de máquinas? Se eu for comprar as máquinas, eu considero esta saída de caixa que eu economizei, né, ou que deixei de realizar para o prestador de serviço, eu considero ela como uma receita. Nossa. Certo? Por quê? Porque a gente tem, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a gente tem uma visão sobre a gestão financeira da propriedade, que dentro de uma propriedade rural a gente tem várias unidades de negócio. E as máquinas, né, as operações, elas são uma delas. Então, por exemplo, uma unidade de negócio é a unidade agrícola. E uma unidade de negócio é a unidade de máquinas. Então, a unidade de máquinas, ela pode prestar um serviço para a unidade agrícola. Então, sim, em vez de eu pagar para alguém externo, né, eu pago para uma unidade de negócio que está dentro da minha propriedade. Então, eu deixo essa receita dentro da minha propriedade, só que esta receita, o fluxo desta receita, né, ao longo aí de um período que a pessoa pode escolher, isso é uma característica de cada gestor, né? Qual que é o tempo de renovação que ele tem de máquinas e tudo mais, e a gente pode fazer uma análise financeira em cada uma delas. O fato é que eu coloco esta receita sobre uma perspectiva de fluxo de caixa ao longo do tempo, como uma entrada de caixa. E o que vem então depois? Bom, então eu tenho essa entrada de caixa, o que eu vou ter de saída? Eu vou ter primeiro um dispêndio financeiro para adquirir toda a estrutura, né? Aí eu posso financiar o que vai ocasionar um fluxo de caixa de pagamento dos juros e da amortização desse capital. Então eu estou falando agora de saídas de caixa, né? Então eu posso pagar tudo de uma vez, ou eu posso financiar e ir pagando ao longo do tempo, pareado com esse fluxo de caixa de entrada, né? Então, amortização, depois eu tenho os juros, né, desse financiamento, se eu optar por financiar, eu tenho as manutenções dessas máquinas, tenho toda a parte de frete para levar de uma propriedade para outra, se for o caso, né, e tenho que identificar na minha realidade se eu precisarei contratar uma mão de obra ou não para fazer estas operações. Depois tem manutenção, seguro e tudo mais dessas máquinas. Eu coloco a receita e todas essas saídas de caixa na mesma perspectiva e levo isso ao longo do tempo e faço uma análise financeira, aí a gente faz uma análise de investimento, né? Para ver se compensa ou não fazer a terceirização. E isso, o mais legal disso, né, é que não existe uma resposta pronta. E cada realidade a gente precisa analisar e entender se vale a pena ou não. Então, tem muita falácia, né, sobre a questão de compra de máquinas, né? Tem produtor que compra para pagar menos imposto, tem uma série de coisas que a gente já mostrou que não fazem sentido, assim. Ou seja, precisa ser uma análise técnica mesmo, né? Mas
assim, se o produtor não faz também, né, não é eu que vou querer mudar, né, o comportamento dele. Mas são questões que a gente observa, assim, né? Tem propriedades assim que realmente tem um fluxo de caixa muito grande, né, e um resultado muito bom. E às vezes o que ganha ou perde em uma operação ou outra que nem percebe, né? A gente fala assim que é é um lucro invisível, né? Ou um fluxo de caixa a mais que eu poderia ter que ele fica um pouco invisível. Isso acontece em todas as etapas do processo produtivo. Por exemplo, se eu projetar mal um sistema de produção, que eu vou ter que colocar mais concentrados ou energéticos lá na frente, né? Às vezes eu nem percebo isso. Por quê? Porque é invisível. E é um fluxo de caixa que quando a gente coloca sob uma perspectiva de rentabilidade lá da propriedade no final, dá um percentual altíssimo. Mas vão passando despercebido. Então, se eu pegar em cada etapa do processo produtivo e realmente colocar essa análise técnica, no final eu consigo compor, assim, eu lhe digo com certeza que existem um grande impacto, assim, nessas análises financeiras, assim, no final do processo. É muito legal essa perspectiva, né? Esse é um ponto que no dia a dia, né, Dr. Cláudio, a gente sempre tem que lidar com isso com o produtor, né? Tem produtores que às vezes vão optar por comprar maquinário para não ficar na dependência, né, de chegar num momento de precisar, por exemplo, para a colheita e não ter disponível, né, a empresa prestadora de serviço, né? Mas aí faz sentido. Isso faz sentido também. Isso aí tem que colocar. Isso é uma das variáveis que a gente coloca, né, na análise. Com certeza. Aqui, né? Eu estou em Rondônia, numa região que a gente ainda tem alguns pontos dos sistemas de produção evoluindo, né? E maquinário para a gente acaba sendo um problema em determinados momentos, né? Os produtores ficam dependentes de contratar o serviço, de alugar máquina, mas aí a gente lembra, às vezes a gente está numa cidade, numa localidade meio pequena, poucos prestadores de serviço ou poucas máquinas disponíveis e muita gente, por exemplo, com milho para colher muito próximo, né, numa janela de colheita meio curta, né? Então, tudo isso tem que ser colocado, né, na balança. E o outro ponto... Uma coisa bem interessante nisso que você está falando, é uma coisa que provavelmente você vai abordar aí, né, nos próximos podcasts, né? Ou em algum dos podcasts de vocês, com certeza você vai abordar a questão da qualidade, né? Como que essa qualidade da silagem ela vai interferir lá na frente, né? Nos critérios de produtividade dos animais. Então, por mais que eu opte por ter, né, ou impor os implementos, né, é muito importante eu ter uma consciência da qualidade do corte que eu vou conseguir fazer e da qualidade de todo o processo da colheita, né? Porque não adianta eu ter uma viabilidade ali na compra, né, com esse fluxo de caixa de pagar o meu terceirizado, se eu perder lá na frente na composição da dieta, que entra também nesse fluxo que a gente projeta de caixa, né? Essa capacidade, né, de fazer um serviço de boa qualidade. Com certeza. E outro ponto, né, nessa lógica de maquinário, né, também, além, né, da dependência da prestadora de serviço, é o contrário, né? O quanto as prestadoras de serviço colaboram, inclusive, na qualidade da silagem que a gente produz, né? Por colher o material bem colhido, né? Com bom rendimento, um bom processamento de grãos, por exemplo, no milho, né? Uma padronização em tamanho de partículas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Uma ótica muito interessante. Doutor Cláudio, partindo agora para um outro ponto aqui já para a gente caminhar para o terço final do nosso bate-papo, imaginando, né, quando a gente fala do custo de produção, a gente está interessado em entender a viabilidade econômica daquilo ali, né? Então, na produção de silagem, a gente costuma analisar, né, ou mentalmente a gente costuma avaliar quanto que está custando a tonelada, né, da silagem que eu produzi, a tonelada da matéria natural ou, melhor ainda, a tonelada da matéria seca, né? Então, a gente tem esse indicador, né, tantos reais por tonelada. Como que o produtor, né, no dia a dia da fazenda, ele vai conseguir perceber essa viabilidade, né? Ele fez análise de custo, mas como que ele consegue perceber se está sendo viável economicamente essa atividade? Certo. Então, é bem interessante. O custo da matéria seca, né, ele é um dos indicadores, mas ele sozinho ele pode levar a uma tomada de decisão assim equivocada. Eu sempre sugiro, né, primeiro, quando você toma uma decisão
por uma cultura lá no campo, você toma uma decisão dessa em detrimento à outra, né? E esta cultura que você escolheu, ela possibilita todo um sistema de produção na sequência dela. Ou seja, tem janelas de plantio, janelas de corte, janelas de plantio de novas culturas, né? Ou seja, o ano inteiro, né? Porque muitas vezes eu tenho a viabilidade de uma cultura, mas se ela acabar com a viabilidade de outras, pode não ser tão interessante assim. Então, a primeira coisa, pensando então no processo inteiro, né? Primeiro, encaixar o sistema produtivo, e isso eu chamo de quebra-cabeça, que ele é agronômico e financeiro. Até um pouco sobre essa perspectiva, eu abordo no livro que eu vou estar lançando agora em agosto, justamente falando sobre isso, sobre essa questão das unidades de negócio, sobre essa questão da escolha de uma cultura, como que eu devo pensar financeiramente a minha propriedade nesse sentido da tua pergunta. Então, ela é bem interessante. Por quê? Primeiro, eu tenho que pensar no sistema de produção. Esse sistema de produção, e eu tenho que ter mais de uma possibilidade, né? Ele é um quebra-cabeça. Por quê? Porque eu tenho que trazer isso para o encaixe nas dietas, né? Muitas vezes não adianta eu ter um milho, pode ser qualquer cultura lá que eu tenha, um preço barato, né? No quilo da matéria seca, mas quando eu coloco na perspectiva da dieta, ele vai me dar um substituto lá caro, né? A gente falou agora há pouco, né, dos concentrados, dos energéticos. Então eu tenho uma silagem barata, mas os substitutos vão ser mais caros. Não adianta, eu tenho que colocar isso primeiro, quais são todas as culturas que eu vou conseguir colocar, né, na minha propriedade, e as forragens, elas são muito importantes, porque elas fazem volume, né, por área, né, é comida barata, né, Sim. E ela tem que ter a qualidade para ela também diminuir a quantidade dos complementos da minha dieta. Então, a dica, né, para o produtor é para ele fechar o ciclo, né. Não adianta fazer uma análise isolada em uma cultura ou em outra, que isso aqui é bom ou não. Ou seja, é pensar no sistema de produção e é pensar no encaixe desse sistema de produção na dieta e na dieta de todos os meus lotes. Porque eu tenho vários lotes lá dentro da propriedade e, claro, que isso exige uma certa adaptabilidade, né, das próprias dietas que eu vou estar comprando, né. Às vezes também, dependendo do lote que eu tenho lá, é interessante eu fazer uma comida mais barata lá no campo mesmo, né, porque é um lote que está no momento que ele não precisa assim tanto investimento ou de tantos substitutos assim. Então, assim, para resumir isso que eu falei, né, o foco é fechar o sistema desde o planejamento de todo o sistema produtivo e não de uma cultura só. Então, entendendo qual que é o custo que vai ficar de todos os componentes dessas forragens que eu produzo no campo e qual que é o impacto disso que eu vou ter na dieta lá dos meus animais. Tá? Por quê? Porque isso vai demandar os substitutos, então eu tenho que fechar esse sistema, em resumo. Muito legal. E entra nessa conta indiretamente, né, Dr. Cláudio, não só quanto custou a tonelada, né, mas também entra nessa conta o valor do nutriente, né, custou R$100, né, só para arredondar a conta, custou R$100 a tonelada, mas essa silagem está com NDT de 50, mas custou 110, mas o NDT, o teor de nutrientes digestíveis totais, é de 65, né? Então, isso obviamente altera, porque altera a quantidade que ela vai ser colocada na dieta, altera o rendimento dos animais que estão, né, o que receberão essa silagem, né? Então, é bastante complexo, né? E a gente precisa ter em mente, né, Dr. Cláudio, que a gente tem que fazer tudo, né? Todo o possível no decorrer do processo para produzir ao menor custo possível, né? Mas, claro, atendendo os padrões que nós planejamos, né, para o uso dessa silagem, né, os padrões de qualidade. Exatamente. Justamente porque depois se não sair do campo, né, o animal vai precisar de determinada quantidade de todos lá os nutrientes, vocês provavelmente vão abordar isso, né, no podcast aí. E se não vier dali, daquele alimento, que não vier dali vai vir de algum complemento, né? E daí vem caro, né? Quando ele vem de outro lugar, né? E é por isso que o produtor pecuarista, quando decide produzir a comida na propriedade, ele tem que se perguntar, né? Ele tem que usar um pouco da humildade e se perguntar, será que eu sou um bom agricultor? Porque se não for, né, muitas vezes a compra da comida ou a parceria com um bom agricultor sai mais barato, né? Justamente por todos os itens que nós abordamos até então. Sim. Dr. Cláudio, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, sempre, né, tudo que envolve essa parte de economia, né, de financeiro, né,
costuma ser algo que pode ser, né, em resumo, a gente pode olhar e assustar, né? E o produtor, principalmente, ele pode olhar para isso, um monte de cálculo, né? Componente de custo de produção e ele pode ficar meio assim, eu não dou conta de fazer isso, ou eu não consigo fazer isso, ou às vezes, eu não preciso fazer isso, né? E para a gente fechar o papo, eu queria que o senhor desse algumas dicas para a gente, né? Como que o produtor pode se sentir mais confortável, né, com essa análise? Como que, né, algumas ideias, ou se ele vai ter que procurar um acompanhamento técnico, né? Algumas dicas o que o senhor acha que é importante que o produtor enxergue de importância nessa análise e algumas dicas para que ele consiga talvez fazer isso ou começar a fazer isso na propriedade quando ele for produzir silagem. Uhum. Bom, acho que a primeira coisa é assim, uma autoanálise para ele entender se ele realmente está afim, né? Porque se a pessoa não faz e ela vai começar a fazer, ela vai gerar um desconforto no primeiro momento, até ela aprender, né, todo esse processo, esse sistema. Essa autoanálise é, primeiro, se ela está afim, e segundo, né, quais os pontos que ela tem a capacidade, né? Eu diria que a organização dos dados, né, em um sistema, pode ser na sequência que eu mostrei ali, e toda essa parte de organização dos dados, essa abordagem financeira, eu acho que é uma parte assim, mais simples do processo, e eu acho que ela tem que ser suportada, né, pelas áreas daí da agronomia e da zootecnia, para que eu consiga fazer um encaixe aí de uma análise quantitativa e qualitativa em tudo isso. Então, se o produtor tiver a vontade, né, primeiro entender aquilo que ele tem a capacidade e aquilo que ele não tem a capacidade, de procurar as pessoas que são da área, né, pessoas competentes da área, para organizar, então. No caso das análises financeiras, especificamente, né, reunião, né, desses dados, né, para montar uma análise, ele pode direcionar por alguma literatura, né, básica, assim, para aprender. E aí eu posso fazer uma merchan novamente, né, do meu livro, que vai sair agora em agosto, né, livro de gestão financeira em propriedades rurais. Legal. Tá? E, assim, não tem muito segredo. Se ele pode pegar esse nosso próprio vídeo aqui, né, e olhar aquela estrutura que eu mostrei ali na planilha e abrir, né, cada uma daquelas linhas, né, identificando o que ele está gastando na propriedade, já é um ótimo começo para quem não tem nada, né? E se ele quiser realmente mergulhar no tema, vai demandar um pouco aí de leitura, um pouco de estudo, para entender assim, até onde que vai cada uma daquelas linhas. E assim, e compreender, eu acho que compreender assim, até onde que ele pode ir, até onde que ele consegue e até onde que ele vai precisar de ajuda. E se não precisar de ajuda, ter essa vontade de fazer. Se tiver, eu digo assim, para tudo, né? Para todos os nossos problemas, se a gente tiver vontade, a gente resolve. Com certeza. E é legal, né, também, doutor Cláudio, deixar bem claro, né, isso que é importante fazer essas estimativas de custo antes do processo, né, como forma de planejamento, né, do sistema de produção, né, não apenas fazer a verificação de quanto custou a silagem depois que produziu, né, é importante planejar isso antes e depois checar, né, quanto que efetivamente foi gasto, né, acho que é importante fazer esse exercício também, né. Isso, planejar e realizar, né? O planejar e o realizar é entender quanto que um se afastou do outro, né? Para ir aprendendo, né? Em cada nova rodada do processo produtivo. E provavelmente isso é um processo natural. Em cada nova rodada, essa distância vai ficando cada vez menor, né? Por quê? Porque aquele quebra-cabeça, né? Se ele errar muito no planejamento, o quebra-cabeça pode ficar um pouco furado, né? Então essa distância, quando você diminui essa distância, você acaba assim, melhorando as próximas decisões, né? E uma coisa, assim, um recado muito importante que eu deixo, né? As propriedades rurais, elas vão passar aí por uma nova revolução, que é a introdução das ferramentas de inteligência artificial, ferramentas computacionais. Então, quanto mais coisas eu anotar, quanto maior o meu banco de dados, né? Agora, mais fácil, talvez a nossa cabeça seja muita coisa, né, para cruzar tanta informação, né, mas as ferramentas computacionais que estão por vir, elas vão precisar desse banco de dados, enquanto antes as propriedades começarem,
antes elas, ou mais robusto vai ser essa preparação da propriedade para essas ferramentas que estão por vir. Sim, muito legal. Bom, Dr. Cláudio, foi muito bacana o nosso bate-papo aqui, muito esclarecedor, muito direto, informações muito valiosas. Eu queria agradecer demais a sua participação, a sua disponibilidade. Para mim foi muito bom, aprendi muita coisa aqui e espero que todos que nos ouçam e nos assistam também partilhem dessa mesma sensação. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço e parabenizo novamente, né, pelo projeto e me coloco à disposição aí para alguém que esteja escutando, né, o podcast, para que entre em contato, né? Na Fundação ABC, se procurar, tem lá o meu nome e tem lá as vias de contato lá para qualquer dúvida, né? Ficarei bem feliz se eu puder ajudar alguém. Tá bom? Muito legal. Muito legal. Obrigado, Dr. Cláudio. Até a próxima. Agradeço. Valeu. Bom, finalizamos o 7º episódio e já estamos pensando no 8º episódio, que nós teremos como convidada a engenheira agrônoma e mestre em agricultura tropical, Daiane Mariane Herrera. No 8º episódio, nós vamos falar sobre os cultivos agrícolas, as lavouras de cana, capins, capim-elefante, voltados para a produção de silagem. Se você estiver gostando dos materiais que nós estamos produzindo, nos acompanhe no podcast e também se inscreva no nosso canal no YouTube, que sempre que a gente produzir um conteúdo novo, vocês serão notificados.